Fala galera, análise pré-jogo de Goiás e Santos pela 33ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Estamos aí batendo a marca de 100 inscritos, se é que a gente já não bateu. Então peço aí para você me ajudar, nem que seja para chegar nos 110 então. Mas fica meu reforço aí para você se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer. Então vamos lá, começando a nossa análise pelos resultados recentes, considerando o mando de campo das equipes, a gente vê que o Goiás fez 5 jogos em casa nas últimas 10 rodadas, foram 2 empates contra Flamengo e Vasco, derrotas para Bahia e Bragantino e vitória sobre o São Paulo, 33% de aproveitamento para o Goiás. Já o Santos fez 5 jogos fora de casa nas últimas 10 rodadas, foram 3 vitórias sobre Bahia, Palmeiras e Flamengo, derrota para o Inter e um empate contra o Corinthians, 67% de aproveitamento para o Santos. Agora a gente vai olhar para algumas estatísticas dessas partidas. O Goiás, jogando em casa, teve aí uma média de 42% de posse de bola, um número baixo para uma equipe mandante, e o Santos 39%, também um número baixo para uma equipe visitante. Em termos de criação, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, pelo lado do Goiás, essa estatística aí tem valor 1.1 em média e para os adversários 1.27. Então a gente vê aí um certo equilíbrio em termos de expectativa de assistências entre o Goiás e os seus adversários nessas partidas, mas ainda assim um número baixo para o Goiás como mandante. Pelo lado do Santos, em média, os adversários tiveram 1.04 expectativa de assistências e o Santos 0.75, um valor baixo para uma equipe mandante, e a gente vê aí o Santos sendo, em média, superado pelos seus adversários. Olhando agora para algumas estatísticas de finalização, a gente vê que o Goiás teve aí 14.8 finalizações em média por jogo e os seus adversários 11.8. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols, que estima aí o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas, e para a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações para estimar esse número de gols esperados. Então a gente vê que o Goiás, em média, teve uma expectativa de gols de 1.17 gols por jogo e os seus adversários 1.42. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, esse número sobe para o Goiás para 1.91 e para os seus adversários para 2.26. E em termos de gols efetivamente marcados, o Goiás marcou em média 1.4 gols por jogo e os seus adversários 1.8. Então aqui, a menos do número de finalizações, que o Goiás foi em geral melhor do que seus adversários, em todas as outras estatísticas aqui, o Goiás foi superado pelos seus adversários, e vale destacar aqui também que o Goiás foi bem nas finalizações, né? Teve uma alta expectativa de gols pós-chute para uma equipe mandante, aí 1.91 em média por jogo. Mas, ao mesmo tempo, também cedeu espaço para os seus adversários, né, que foram bem em expectativa de gols pós-chute e também no número de gols em média aí por jogo. Agora, olhando pelo lado do Santos, a gente vê que em média os adversários deram 16.6 finalizações por jogo e o Santos 12.4. Em termos de expectativa de gols, 1.44 em média para os adversários e 1.59 para o Santos, e considerando a qualidade das finalizações, esse número sobe para 1.84 para os adversários e também para o Santos para 1.91. Em termos de gols efetivamente marcados, os adversários marcaram em média 2.2 gols por jogo e o Santos 1.6. Então a gente vê aqui o Santos sendo superado no número de finalizações e no número de gols marcados em média aí pelos adversários, né? Lembrando que esse resultado vai estar muito influenciado aqui pela derrota para o Internacional por 7-1, né? Foram muitos gols tomados, mas o Santos aí conseguiu ter um jogo equilibrado aí em termos de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute. Foram números bons aqui para o Santos, né, com 4 estrelas aqui em todas essas estatísticas, apesar de que para os adversários também tiveram estatísticas aí com 4 estrelas. E para fechar nossa análise, eu trago aqui um palpite, né, ou palpites de resultado para esse jogo, lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas entre Goiás e Santos, usando como critério a expectativa de gols que esses dois times
produziram nos seus jogos, mas também deixaram seus adversários produzirem. E no segundo momento eu utilizei a expectativa de gols pós-chute para tentar ver aí quais são as chances de vitória para cada uma das equipes. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vê que o Goiás teve aí, teria 33% de chance de vitória, 25% de chance de empate e 42% de chance de vitória para o Santos. Os resultados mais frequentes aí foram 1-1, 2-1 para o Santos e 1-0 para o Santos. E quando a gente considera a expectativa de gols pós-chute, a gente vê que o cenário mais ou menos se mantém, 36% de chance de vitória para o Goiás, 22% de chance de empate e 42% de chance de vitória para o Santos. Resultados mais frequentes, empate por 2-2, vitória do Santos por 2-1 e também aqui vitória do Goiás por 2-1 e empate em 1-1. Então a gente vê aí um cenário de equilíbrio, talvez um leve favoritismo para o Santos, mas a princípio aí um jogo equilibrado entre Goiás e Santos. Então chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de Goiás e Santos, espero que vocês tenham gostado e fica novamente aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!